Amigo, antes de qualquer palavra, eu quero que você respire fundo por um instante. Há dias em que tudo parece pesado demais, em que o coração acorda cansado e a alma sente como se estivesse lutando batalhas invisíveis. Há momentos em que oramos, mas o silêncio parece responder mais alto do que qualquer voz. Se você já se sentiu assim, saiba, esta oração é para você. Hoje nós vamos caminhar juntos por uma promessa poderosa das Escrituras. O Salmo 20 não é apenas um texto antigo. Ele é uma bênção viva, liberada diretamente do coração de Deus para aqueles que enfrentam dias difíceis. Ele nos lembra que, mesmo quando tudo parece desmoronar, o Senhor continua atento, presente e fiel. A palavra declara que o Senhor te responda no dia da angústia. Isso não é um desejo vazio, é uma afirmação cheia de autoridade. A angústia pode chegar, o medo pode bater a porta, mas Deus nunca se ausenta. Pessoas falham, promessas humanas mudam, mas o Senhor permanece o mesmo. Ele não ignora o clamor de quem sofre, não despreza lágrimas silenciosas e não se esquece de nenhuma oração feita em segredo. Talvez você esteja enfrentando uma batalha no coração, na família, nas finanças ou na fé. Talvez ninguém perceba o peso que você carrega, mas Deus vê. Ele conhece cada detalhe da sua história e continua sendo seu socorro bem presente. Mesmo quando você se sente fraco, Ele permanece forte. Mesmo quando você pensa que não vai conseguir, Ele já preparou a ajuda do céu. Hoje, permita que essa verdade entre no seu coração. Você não está esquecido, não está sozinho e não está lutando por conta própria. O Deus que responde no dia da angústia caminha ao seu lado agora. Escreva nos comentários amém se você crê que Deus está ouvindo sua oração hoje. A continuação do Salmo nos revela algo poderoso. Deus não apenas ouve, Ele envia ajuda. A palavra diz que o Senhor manda socorro do seu santuário e nos sustenta desde Sião. Isso significa que a ajuda que vem do céu não é frágil, nem temporária. Ela vem do lugar da autoridade, do cuidado e do amor perfeito. Muitas vezes esperamos que Deus resolva tudo de forma imediata, mas Ele age de maneira completa. Ele fortalece o coração antes de mudar a situação. Ele sustenta a alma antes de abrir a porta. Há momentos em que você sente que está apenas sobrevivendo, mas, na verdade, Deus está te sustentando dia após dia para que você não desista no meio do caminho. Talvez você tenha feito tudo o que podia e ainda assim as coisas não aconteceram como esperava. Isso não significa que Deus se esqueceu. Significa que Ele está trabalhando além do que seus olhos conseguem ver. O Senhor se lembra de cada entrega que você fez, de cada renúncia silenciosa, de cada oração feita com fé, mesmo quando as forças estavam acabando. O Salmo nos lembra que Deus se agrada da confiança colocada nele. Não é sobre a perfeição da sua fé, mas sobre a sinceridade do seu coração. Quando você escolhe confiar, mesmo sem entender, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Deus começa a alinhar circunstâncias, pessoas e tempos para cumprir o propósito dele na sua vida. Hoje, receba essa palavra como um abraço do céu. Você está sendo sustentado. Mesmo cansado, você não caiu. Mesmo ferido, você não foi abandonado. O socorro do Senhor já está a caminho. Declare com fé nos comentários. Eu confio em Deus. O Salmo continua revelando algo profundo sobre o coração de Deus. Ele se lembra de cada sacrifício feito em amor. Nada do que você entregou foi em vão. Nenhuma oração sincera passou despercebida. Nenhuma renúncia foi ignorada pelo céu. Mesmo aquilo que ninguém viu, Deus viu. Há momentos em que você faz o bem, confia, obedece, mas parece não receber nada em troca. O coração se cansa, a esperança enfraquece e surge a pergunta silenciosa: valeu a pena? A palavra nos assegura que valeu. Sim. Deus é justo e fiel para honrar aqueles que colocam nele sua confiança. O Senhor conhece os desejos mais profundos do seu coração. Ele sabe o que você pede em silêncio, o que você não consegue expressar em palavras e o que você guarda apenas entre lágrimas. O Salmo declara que Deus concede os desejos alinhados à sua vontade e faz prosperar os planos colocados diante dele. Talvez seus planos tenham sido interrompidos, adiados ou até quebrados. Mas isso não significa que Deus cancelou seu propósito. Às vezes, Ele apenas redireciona o caminho para proteger você de dores maiores, preparar algo mais sólido e duradouro. O que parece atraso, muitas vezes é cuidado. Hoje, Deus te convida a descansar.
não no resultado, mas na certeza de que Ele está no controle. Entregue novamente seus sonhos, seus planos e seus medos. Confie que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando você não entende o processo. Se você crê que Deus está cuidando dos seus planos, escreva nos comentários. Deus está no controle. O Salmo nos leva agora a uma declaração que muda completamente a atmosfera da oração, a certeza da vitória que vem de Deus. Ele nos lembra que não é a nossa força, nem os nossos recursos, nem aquilo que conseguimos controlar que define o resultado da batalha. A vitória vem do Senhor. Há pessoas que confiam em estratégias humanas, em posições, em dinheiro ou em influência. Mas a palavra é clara. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós confiamos no nome do Senhor. Isso significa que, mesmo quando tudo parece instável, quem confia em Deus permanece de pé. Talvez você esteja enfrentando uma luta que parece maior do que você. Uma situação que foge do seu controle, um problema que você não consegue resolver sozinho. Deus não te chama para vencer com as próprias mãos, mas para confiar enquanto Ele luta por você. Quando você escolhe confiar, Deus entra em ação. Enquanto muitos caem pelo medo, pela ansiedade ou pelo desânimo, aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes. Não porque são mais fortes, mas porque estão sustentados por uma promessa que não falha. Deus não abandona quem deposita nele a esperança. Hoje, o Senhor te lembra. Você não está caído, você está sendo sustentado. Você não foi derrotado, você está em processo. A batalha não terminou e Deus ainda tem a palavra final. Confie, mesmo sem ver o fim, porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Se você escolhe confiar no Senhor acima de tudo, escreva nos comentários: eu creio na vitória de Deus. O Salmo nos conduz agora a um lugar de confiança plena, a certeza de que Deus já ouviu a oração antes mesmo de vermos a resposta. Há algo poderoso nisso, porque a fé verdadeira não espera o resultado para descansar. Ela descansa na fidelidade de Deus. Muitas vezes, queremos sinais imediatos, mudanças visíveis, provas concretas. Mas Deus trabalha primeiro no invisível. Enquanto você ora, Ele age. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você chora, Ele fortalece. O céu nunca fica em silêncio, mesmo quando a resposta ainda não chegou aos seus olhos. Talvez você esteja em um momento de espera. Espera por uma cura, por uma porta aberta, por uma restauração, por uma direção clara. O Salmo nos lembra que o Senhor salva o seu ungido e responde com poder. Isso significa que você não está esquecido, nem fora do alcance da mão de Deus. Quando tudo parece parado, Deus continua em movimento. Quando você sente que nada muda, o céu está alinhando tudo no tempo certo. A espera não é castigo, é preparação. É no processo que Deus fortalece sua fé, amadurece seu coração e te ensina a depender totalmente dele. Hoje, permita que essa verdade traga paz à sua alma. Você não precisa se desesperar. Deus já ouviu. Deus já está agindo. Deus já está cuidando de cada detalhe, mesmo daqueles que você nem percebeu. Declare com fé nos comentários: eu confio no tempo de Deus. O Salmo nos lembra que a verdadeira segurança não está no que vemos, mas em quem confiamos. Quando tudo ao redor parece incerto, Deus permanece firme. Ele não muda com as circunstâncias, não se abala com as crises e não perde o controle da história. É por isso que confiar no Senhor é descansar mesmo em meio à tempestade. Talvez você tenha chegado a um ponto em que suas forças humanas não são mais suficientes. Você tentou entender, tentou resolver, tentou seguir sozinho, mas percebeu que precisa de algo maior. Esse reconhecimento não é fraqueza, é maturidade espiritual. É nesse lugar de rendição que Deus age com mais poder. O Senhor não apenas responde orações, Ele sustenta corações cansados. Ele levanta quem está caído, fortalece quem está fraco e renova quem está exausto. Mesmo quando você sente que está andando no limite, Deus está te segurando para que você não desista. O Salmo nos ensina que aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes, mesmo quando outros tropeçam. Não porque não sentem dor, mas porque decidiram acreditar que Deus é maior do que qualquer batalha. Essa confiança muda tudo. Ela traz paz onde havia ansiedade e esperança onde havia medo. Hoje, Deus te chama a soltar o peso que você vem carregando sozinho. Entregue suas preocupações, seus medos e suas inseguranças.
Ele é fiel para cuidar de você melhor do que você mesmo conseguiria. Se hoje você decide descansar em Deus, escreva nos comentários: entrego tudo ao Senhor. O Salmo nos conduz agora a uma certeza que fortalece a alma. Quando Deus entra na batalha, o resultado não depende mais da força humana. A palavra nos mostra que enquanto alguns confiam apenas no que podem ver e tocar, os que confiam no Senhor permanecem de pé, firmes e sustentados. Há momentos em que você olha ao redor e vê pessoas confiantes em recursos, status ou segurança aparente. Mas tudo isso é frágil. O que hoje parece sólido, amanhã pode ruir. Já o cuidado de Deus não falha, não expira e não se desgasta com o tempo. Quem coloca sua esperança no Senhor encontra estabilidade mesmo em dias difíceis. Talvez você tenha visto situações desmoronarem ao seu redor. Planos que pareciam certos, promessas que não se cumpriram, caminhos que se fecharam. Mesmo assim, você continua aqui. Isso não é acaso. É prova de que Deus te sustentou quando tudo poderia ter dado errado. O Salmo nos lembra que alguns caem e ficam prostrados, mas aqueles que confiam no Senhor se levantam e permanecem firmes. Não porque nunca enfrentaram lutas, mas porque escolheram depender de Deus em cada passo. Hoje, receba essa palavra como um lembrete do céu. Você ainda está de pé porque Deus tem te sustentado. Ele não te soltou no meio do caminho e não vai soltar agora. Confie, porque quem confia no Senhor não será envergonhado. Declare com fé nos comentários: Deus me sustenta. O Salmo se aproxima do seu clímax, nos ensinando algo essencial. A confiança em Deus gera uma resposta no tempo certo. Não no nosso tempo apressado, mas no tempo perfeito do Senhor. Há um momento exato em que Deus se levanta para agir. E quando isso acontece, nada pode impedir sua intervenção. Talvez você esteja vivendo dias de silêncio, em que parece que suas orações não passaram do teto. Mas o céu nunca ignora um coração sincero. Deus trabalha nos bastidores, alinhando circunstâncias, preparando pessoas e ajustando caminhos para que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. A palavra nos lembra que Deus responde quando clamamos. Isso não significa que tudo muda de uma hora para outra, mas significa que a resposta já foi liberada no mundo espiritual. Enquanto você espera, Deus te molda, te fortalece e te prepara para receber aquilo que Ele prometeu. Há respostas que só fazem sentido quando chegam no tempo certo. Se viessem antes, poderiam te ferir. Se viessem depois, poderiam te frustrar. Deus não erra o tempo. Ele conhece sua estrutura emocional, espiritual e até aquilo que você ainda precisa aprender no caminho. Hoje, confie que o Senhor está agindo mesmo que você ainda não veja. O tempo de Deus nunca chega atrasado. Ele chega exatamente quando seu coração está pronto para receber. Se você confia no agir de Deus no tempo certo, escreva nos comentários: o tempo de Deus perfeito agora. O Salmo nos leva a um lugar de rendição e confiança total. Depois de clamar, esperar e confiar, chega o momento de entregar o resultado nas mãos de Deus. Esse é um passo difícil, porque exige que soltemos o controle e aceitemos que nem tudo será do nosso jeito, mas sempre será do jeito certo. Muitas vezes, queremos que Deus haja conforme nossos planos, nossos prazos e nossas expectativas. Mas a fé verdadeira aprende a descansar mesmo sem ter todas as respostas. Descansa porque sabe em quem confiou. Descansa porque conhece o caráter de Deus. Descansa porque entende que Ele nunca falha. Talvez você esteja tentando controlar cada detalhe da sua vida por medo de se decepcionar novamente. Mas hoje, Deus te convida a descansar nele. Não é desistir dos sonhos, é confiar que Ele sabe o melhor caminho para realizá-los. Quando você entrega, Deus cuida. Quando você solta, Deus sustenta. O Salmo nos ensina que a vitória não é fruto do esforço humano, mas da intervenção divina. Quando reconhecemos isso, nosso coração se enche de paz. A ansiedade perde força, o medo diminui e a esperança volta a florescer. Hoje, faça essa entrega consciente. Coloque diante de Deus aquilo que mais pesa no seu coração. Confie que Ele está no controle e que nada foge do seu cuidado. Mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, sua fé já pode descansar. Se hoje você entrega tudo nas mãos de Deus, escreva nos comentários: eu descanso em Deus. Chegamos ao final deste caminho de fé lembrando de uma verdade que sustenta tudo. O Senhor salva, o Senhor responde e o Senhor permanece conosco. O Salmo termina com um clamor simples e poderoso, um pedido direto, confiante, cheio de certeza. Não é um grito de desespero,
mas uma declaração de quem aprendeu a confiar. Depois de reconhecer a dor, esperar o tempo de Deus entregar o controle, o coração agora descansa. Descansa porque sabe que Deus ouve. Descansa porque sabe que Deus age. Descansa porque sabe que Deus é fiel, ontem, hoje e sempre. A fé amadurecida não precisa de provas constantes. Ela se firma no caráter de Deus. Talvez sua história ainda não esteja completa. Talvez algumas respostas ainda estejam a caminho. Mas hoje você pode escolher algo poderoso. Confiar antes de ver. Louvar antes de receber. Descansar antes de entender. Isso não anula a luta, mas transforma o coração que luta. O Senhor é o seu refúgio, a sua força e a sua salvação. Ele não falha, não se atrasa e não abandona os que nele confiam. Mesmo quando o caminho parece incerto, a presença de Deus é garantia de que você não está perdido. Que essa oração permaneça com você nos dias bons e nos dias difíceis. Que ela seja lembrada quando o medo tentar falar mais alto. E que o seu coração nunca se esqueça. Deus está no controle, cuidando de cada detalhe da sua vida. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Glória a Deus. E que a paz do Senhor guarde o seu coração.